Atos dos Apóstolos, capítulo número 17, a partir do versículo 22. Convido você a se colocar em pé e vamos fazer a leitura da palavra do Senhor juntos. Atos, eu estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando. Atos, capítulo 17, a partir do versículo 22. Não sei se será projetado. Não, então estarei lendo, os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra de Deus: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, a quem vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anunciei. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem o Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, porque estamos em contato com a Tua revelação, Pai, e essa revelação chegou até nós, ó Pai, por graça e misericórdia do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor fala profundamente aos nossos corações, somente, ó Deus, pelo simples fato de estarmos lendo a Sagrada Escritura, mas cremos também, ó Deus, que pela interpretação e exposição da Tua palavra, Pai, os princípios eternos que o Senhor revelou são ressaltados. E crendo assim, ó Deus, nós rogamos ao Senhor que, apesar das nossas imperfeições, ó Pai, o Senhor nos fale de forma profunda, de modo que esses princípios sejam destacados, Pai, de maneira que reflitamos, mas que sobretudo venhamos a pô-los em prática para a glória do Teu nome. Ó Deus, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, Paulo estava agora numa localidade que não fazia parte do seu roteiro missionário. Ele havia pregado em Tessalônica, lá no início do capítulo, porém houve perseguição religiosa, os judeus o perseguiram em Tessalônica, e diante dessa perseguição Paulo fugiu e foi para Bereia. Porém, chegando em Bereia, tendo encontrado até uma boa receptividade e pessoas consideradas mais nobres por estarem atentas e conferirem nas escrituras do que Paulo falava, os judeus de Tessalônica chegaram até aquela cidade e continuaram perseguindo Paulo. Por essa razão, os cristãos ali de Bereia levaram Paulo a Atenas. Paulo não tinha se programado para evangelizar em Atenas. Na verdade, ele estava ali sendo conduzido pelo próprio Deus. Então, ao chegar a Atenas, ele ficou aguardando a chegada de seus companheiros de viagem, Silas e Timóteo. E, porém, aguardando a chegada deles, ele percebeu que a cidade estava cheia de idolatria. Ele percebeu que havia estátuas de deuses e semideuses. Percebeu que as pessoas, embora Atenas fosse um centro intelectual naquele tempo, as pessoas estavam se entregando ao irracional. E Paulo, ele ficou indignado com aquilo, então ele começou a pregar. Ele pregou aos judeus, mas ele pregou também aos gentios, os não judeus.
Ele foi até a praça da cidade, onde se realizavam transações comerciais, onde também se deliberava a respeito de questões jurídicas, e ele pregou. Então, se deparando ali com dois grupos de filósofos, ou melhor, duas escolas filosóficas, os epicureus e os estoicos, Paulo, entrando em debate com esses homens, ele foi convidado a expor a sua doutrina, que para eles era uma novidade, expor a sua doutrina diante de um concílio que se reunia num lugar chamado Areópago, que não coincidentemente tinha um nome também dedicado a uma divindade. Areópago significa colina de Ares, então o deus da guerra, né? Então eles costumavam se reunir numa colina e ali tratavam de assuntos filosóficos. Algumas vezes eles julgavam algumas questões, e Paulo, ele seguiu aqueles homens e foi até esse local a fim de expor o que estava pregando. E aí, irmãos, o que nós percebemos? Aquelas pessoas dotadas de tanto conhecimento, na verdade, elas dedicavam parte da sua cidade ao culto da ignorância. Porque o texto diz que quando Paulo começa a discursar, ele menciona que percebeu na cidade um altar dedicado a um Deus desconhecido. Como se cultua aquilo que não se conhece? Em Atenas o conhecimento era exaltado, era destacado, porém o culto da ignorância acontecia ali. Isso me faz pensar, irmãos, que por vezes nós mencionamos e percebemos que muitas pessoas conhecem o nome Jesus. Muitas pessoas falam sobre Deus, mas nem todos conhecem de fato Deus. O Deus desconhecido dá ocasião para que Paulo pregue o seu sermão, mas o altar erigido àquele Deus desconhecido nada tem a ver com o Deus verdadeiro. Porque o Deus desconhecido era para eles mais um Deus, e não apenas um único Deus. Mas Paulo aproveita a ocasião e usa aquilo como um ponto de contato para iniciar sua pregação. Mas veja bem, quando nós pensamos na atualidade e pensamos na igreja contemporânea, nós vemos que na igreja visível, ou seja, aquela igreja com a qual nós temos contato físico, mas que não necessariamente constitui a igreja que vai morar no céu, porque nós sabemos que rol de membros não salva ninguém. Dentro da igreja visível, irmãos, há pessoas que têm concepções variadas a respeito da divindade, e por vezes pessoas com conhecimento, tal como acontecia nessa ocasião aqui, pessoas com conhecimento acadêmico, mas com ideias variadas, distantes da Escritura a respeito de ser divino. Por essa razão, irmãos, nesta noite eu quero falar com os irmãos sobre o Deus que muitos ainda não conhecem. Paulo, ele estava anunciando o Deus verdadeiro a um auditório que só conhecia deuses falsos. Mas é importante que nós reflitamos qual é o Deus que nós temos que cultuar. E a primeira coisa que eu quero destacar, irmãos, que o Deus que muitos não conhecem é o Deus Criador. Veja, Paulo começa o seu discurso no versículo 22, dizendo, varões atenienses. E ao dizer isso, irmãos, ao usar essa expressão, Paulo chama a atenção do seu auditório, porque Paulo usa uma expressão que era usada por um famoso orador grego, um orador ateniense, chamado Demóstenes, que viveu por volta ali do século IV a.C. Então, eles conheciam aquele tipo de invocativo. Então, ao ouvir, eles pensam, poxa, esse camarada conhece a nossa cultura.
ele conhece os nossos ídolos. Então Paulo ele começa a discorrer. Ele diz: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Talvez na sua versão apareça religiosos. É bem provável que isso aconteça. Porque a palavra grega aqui traduzida como supersticioso, ela admite as duas traduções: supersticioso, ou seja, aquele apegado a crendices, ou religioso, aquele que é devoto, seguidor de uma religião, piedoso. Eu acredito que Paulo ele teve a intenção aqui de usar o termo no sentido positivo, ou seja, aquele que é devoto, seguidor de uma religião, e não aquele apegado à crendice. Afinal de contas, ele queria cativar o auditório para apresentar o Evangelho. Então, ele diz no versículo 23: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Irmãos, eles não queriam esquecer nenhuma divindade, não queriam correr o risco, de esquecer alguma divindade, e de repente esse Deus que foi esquecido, puni-los de alguma maneira. Então eles pensaram: poxa, para não deixar ninguém de fora, vamos erigir um altar ao Deus desconhecido, porque vai englobar todos aqueles que nós não cultuamos, e vamos prestar culto. Mas Paulo, ele percebendo essa característica, essa tendência deles de erigir altares e deuses para si, Paulo destaca: olha, esse pois que vós honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Irmãos, Paulo ele destaca que eles estavam cultuando errado. Vocês erigiram um altar para o Deus desconhecido, como se ele fosse apenas mais um dentre essas inúmeras divindades. Mas eu quero apresentar para vocês uma verdade que talvez vocês nunca tenham ouvido. O Deus que vocês não conhecem é o Criador de tudo. Foi Ele quem criou o mundo. Ele quem criou todas as coisas. E interessante, irmãos, que Paulo ele quer corrigir o erro que ele perceber ali. Porém, irmãos, os atenienses, eles estavam mais acostumados a fabricar deuses do que com o Deus que havia fabricado todas as coisas. E o interessante, irmãos, que Paulo ele fala que Deus ele fez o mundo e tudo que nele há. E que Deus, ele não somente fez o mundo, ele não abandonou, ele criou e abandonou o mundo, mas ele diz que esse Deus é quem dá a todos vida, respiração e todas as coisas. Mas talvez você pense: poxa, mas qual a relação disso com o conhecimento de Deus na igreja contemporânea? Veja bem, assim como os atenienses rejeitavam o Deus Criador e desejavam criar deuses para si, hoje em dia, irmãos, lamentavelmente nós nos deparamos com o politeísmo no Evangelho. Vemos pessoas desejando um Deus criado e não um Deus criador. Pessoas desejando se relacionar com um Deus controlado por palavras, com um Deus controlado por ritos. Pessoas, irmãos, que querem, na verdade, o Deus que se adapta às suas necessidades. Pessoas que estão em busca de um Deus idealizado pela mídia. Pessoas que, na verdade, só querem satisfazer as suas próprias necessidades e não glorificar o nome de Deus. Irmãos, há quem creia num Deus que é dirigido pelas palavras humanas, aqueles que creem que a palavra tem poder, que alguém pode jogar maldição, jogar bênção aqui para lá. Há quem creia num Deus que pode ser controlado por ritos. Se nós fizermos assim, a coisa vai acontecer, Deus vai ter que fazer. Se nós viermos aqui 7 sextas-feiras, vai ter que acontecer. Então nós realizamos o rito, Deus tem que cumprir, eu tenho que fazer alguma coisa agora. Deus tem a obrigação de fazer porque eu fiz. Pessoas que na verdade, elas
não estão alinhadas com a Escritura, não querem nem saber da palavra de Deus. Elas querem um Deus sem palavra, um Deus muito mais ligado à experiência humana do que à sua revelação. Entretanto, Paulo, ele mostra que o conhecimento a respeito desse Deus desconhecido, ele tem de vir da Bíblia. Veja, ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Irmãos, tudo isso que Paulo está falando vem do Antigo Testamento. Nós conhecemos o Salmo 24, que diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Vemos, por exemplo, essa verdade de que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, em 1 Reis capítulo 8, versículo 27, quando Salomão, ao erigir o templo, ele destaca: olha, como habitaria o Senhor na casa que eu fiz. Nem o céu dos céus podem conter Deus. Então, irmãos, Paulo está mostrando que o conhecimento a respeito de Deus, que o Deus verdadeiro só pode ser conhecido a partir da palavra do Senhor, a partir da sua própria revelação. Foi Ele quem se revelou à humanidade. Nós não podemos produzir conhecimento novo a respeito de Deus. Nós só falamos o que Deus já falou acerca de si mesmo. Nós só anunciamos a revelação desse Deus Todo-Poderoso. Não podemos ultrapassar o que está escrito. Mas muitos irmãos não querem o Deus da Bíblia. Lembro-me, irmãos, certa vez dando orientação, ensinando ali um rapaz fazendo uma transição denominacional, alguém que vinha de outra denominação para se filiar à nossa igreja. Estava orientando, mostrando ali, falando sobre línguas, né? Atos 2, 1 Coríntios 14, e mostrando todos esses textos. E ele falou assim: poxa, pastor, o senhor está muito na Bíblia, assim o senhor limita a Deus. Eu falei: meu irmão, é impossível limitar Deus, e é impossível fazê-lo através da Bíblia. A Bíblia mostra Deus criando o universo, mostra Deus sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, como diz Hebreus 3. Mostra Deus como o autor e consumador de tudo, o princípio e o fim. Como a Bíblia pode limitar a Deus? E as pessoas às vezes acabam se apegando à experiência e não querem se relacionar com o Deus Criador, mas querem se relacionar com o Deus Criatura, o Deus que fizeram para si mesmo, o Deus que serve aos seus propósitos, porque compreendem que tudo que existe, tudo que Deus fez para elas mesmas. Isso é um grande erro. Deus, vou dizer uma verdade aqui, uma frase que talvez você pense: esse pastor é um herege, né? Mas é uma verdade bíblica. O propósito de Deus não é que você seja feliz. O propósito de Deus é que você seja instrumento da glorificação do nome dele. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, que o Senhor nos elegeu em Cristo e nós fomos predestinados nele para louvor da sua glória. Por isso, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, como Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, façamos tudo para a glória de Deus. Às vezes achamos, irmãos, que tudo tem a ver conosco. Até quando nós perdoamos alguém, achamos que estamos perdoando para nos curarmos, para tirarmos um peso do nosso coração. Não! O perdão na Bíblia é para reconciliação entre irmãos, e não para tirar um peso do meu coração. É para restabelecer a comunhão. Por isso Jesus diz em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15: se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende tu ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o irmão. O propósito é ganhar o irmão. O propósito não é remover esse sentimento mal do meu coração. Isso acontece, mas esse não é o fim. Isso é uma consequência, mas não é o fim. Só que às vezes nós acreditamos que o fim está sempre em nós mesmos, quando na verdade, tanto o princípio quanto o fim está no Todo-Poderoso. Devemos exaltar o Criador, porque Ele não somente criou, Ele cuida de nós, como o texto diz. Ele é ativo na criação. Ele
Ele não está distante, como nós vimos no decorrer do texto, ele se relaciona conosco. O problema, irmãos, é que nem todos creem nessa palavra. Como falei, há muitos deuses sendo adorados. Há pessoas que adoram não o Deus Criador, mas talvez um Deus comunista, um Deus da religião, sei lá o que. Porque tem pessoas que creem que a Bíblia está cheia de erros. Tem pessoas que creem, por exemplo, que Deus é comunista, quando na verdade não há um texto sequer que fundamente essa afirmação. Pastor, tem Atos 2, eles vendiam sua propriedade. O direito de propriedade é um princípio básico do capitalismo. Deus não é comunista. Mas enfim, veja, no texto aqui, quando Paulo diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, ele não está dizendo assim, seja desigrejado. Ele está dizendo que Deus não mora aqui no templo, irmãos. Como que o Deus Criador, ele poderia se limitar a um espaço físico e geográfico? Ele não mora aqui. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas ele não é o Criador? Qual o templo que ele habita? O templo que ele mesmo fez. E qual é o templo que ele fez? Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus não mora no templo, mas o texto não está dizendo não façam templos, não se reúnam no templo. Só saiba que Deus não mora no templo. Deus habita em nós. Se houver um terremoto, o templo desabar e a igreja continua. Deus ele não mora no templo, como pensou Jonas quando fugiu para Tarsis, querendo fugir de Deus porque achava que Deus morava em Israel. Deus não mora num espaço geográfico. Deus ele habita na vida do crente, ele quer habitar na vida de todo aquele que ouve o Evangelho. Segunda coisa que quero destacar a respeito do Deus que muitos ainda não conhecem, é que além dele ser criador, o Deus verdadeiro é o Deus governador. Veja, Paulo destaca que Deus ele não necessita de coisa alguma. Ele mesmo que dá, quem dá a todos a respiração, todas as coisas. Mas o interessante que ele destaca no versículo 24, que ele é o Senhor do céu e da terra. E isso ele ressalta ainda no versículo 26, quando ele diz que de um só ele fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra. Veja, Deus ele delimita a habitação do homem. Ele diz, olha, você vai habitar aqui. E o texto vai além, porque Paulo diz determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus criou tudo que existe e as coisas são como são, porque Deus quer que sejam assim. Em Daniel capítulo 7, nós vemos que há uma sucessão de reinos ali sendo retratada através da figura de 4 animais. E os reinos, eles recebem tempo para permanecer, recebem prolongação de vida, como diz Daniel 7,12, até certo espaço de tempo, porque Deus é quem determina isso, quando um reino é levantado e quando um reino é derrubado. Irmãos, a história não está desgovernada, Deus está no controle de tudo, Ele tem as rédeas da sua criação. Quando Deus cria, Paulo lhe expressa isso de maneira bem evidente. Quando Deus cria, ele expressa a sua vontade. Ao criar macho e fêmea, por exemplo, ele está dizendo naturalmente que a sua vontade é que as relações aconteçam dessa maneira, entre macho e fêmea. Por isso que Jesus diz, olha, no princípio não fez Deus macho e fêmea, então o que Deus ajuntou, macho e fêmea, não separe o homem. Então se é macho e fêmea, casamento é a instituição divina, então Deus expressa a sua vontade na criação. Além disso, nós percebemos a vontade de Deus aqui, o governo divino, também no propósito que Ele dá à humanidade. Versículo 27 diz assim: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Veja que interessante, né? Deus criou o homem e deu um propósito ao homem. Qual o propósito do homem? Adorá-lo, buscá-lo.
Interessante que o texto diz que para, se porventura tateando, o pudessem achar. A conjugação dos verbos aqui dá a ideia de que esse propósito ele não foi plenamente alcançado. Mas como o homem poderia achar Deus? Deus se revelou na criação. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, a Bíblia fala sobre isso. Que Deus manifesta a sua ira, os homens são indesculpáveis, porque Ele se revelou nas coisas criadas. Mesmo assim, o homem honrou, o homem venerou mais a criatura do que o Criador. E é exatamente diante desse cenário que Paulo se encontra. Deus criou a humanidade com um propósito, buscá-lo, mas o homem falhou nesse propósito. E alguém pode pensar, poxa, está vendo? Então as coisas escaparam ao controle de Deus porque o homem caiu. Irmãos, até a queda faz parte do governo divino e a expressão desse governo, porque só aconteceu porque Deus permitiu. Então, esse é o Deus ao qual nós servimos, é o Deus que deve ser honrado e glorificado. Mas muitos não gostam do Deus governador, muitos preferem o Deus governado, muitos preferem dizer eu determino e que Deus faça aquilo que Ele está dizendo, porque entende, olha, eu não consigo entender, eu não consigo ceder o controle da minha vida a quem quer que seja, nem mesmo a Deus. E por essa razão alguns até fazem chantagem com Deus, querendo governar Deus, querendo controlar. Alguns dizem, Senhor, só vou te servir se o Senhor fizer isso ou aquilo outro, senão eu não te sirvo. Só se for desse jeito, né? Muitos às vezes até idealizam uma forma de igreja. Eu só quero se for desse jeito. Se não for desse jeito, eu fico lá fora, no mundão, só se for desse jeito. As pessoas querem governar o Senhor, quando na verdade Ele é o governador e nós devemos nos submeter a esse governo, e isso é o que a Bíblia chama de reino de Deus. Quando Jesus diz que o reino de Deus está em nós, Ele está se referindo ao governo de Deus sobre o coração dos homens. E a pergunta é: o Senhor governa sobre o seu coração? É esse governador ao que você serve? Porque tem muita gente, irmãos, que não aceita o que a Bíblia ensina. Se ensinar o que eu quero, tudo bem. Quer ver um exemplo? Fale sobre submissão feminina. Não, pastor, não é bem assim não. Por que não é bem assim? Não, isso aí foi Paulo. Como assim? A Bíblia diz em 2 de Pedro 3, versículo 2, que o mandamento do Senhor e Salvador veio por meio de seus apóstolos. Os apóstolos eram um instrumento da revelação do Senhor. Mesmo quando Paulo diz assim, digo eu, não o Senhor, ele está exercendo a autoridade apostólica, dizendo que ele está trazendo uma nova revelação. Jesus não falou isso, quem está falando sou eu, o apóstolo Paulo. Por isso em 1 Coríntios 14, 37, ele diz, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor, inclusive o digo eu, não o Senhor. Então veja bem, há pessoas que querem negociar os princípios, querem moldar a interpretação da Bíblia para atender os seus propósitos, quando na verdade, irmãos, a nossa postura em relação às Escrituras é apenas receber aquilo que Deus já revelou. Se Ele revelou, nós temos que nos dobrar diante disso, não importa o que Deus tenha falado. E as pessoas querem flexibilizar um monte de coisa, irmãos, por isso que nós vemos um montão de pastor divorciado. As pessoas ficam flexibilizando as Escrituras, querendo fazer a Bíblia dizer algo que ela não diz, torturando o texto para que ele confesse uma verdade que não existe. As pessoas preferem um Deus governado, não querem um Deus governador, porque o Deus governador suplanta, sobrepõe a nossa vontade, e isso o homem não quer abrir mão. O homem, ele não quer frustrar os seus sonhos, mas quer que Deus tenha seus planos frustrados. Mas a Bíblia diz em Jó 42, versículo 2, que os planos do Senhor não podem ser frustrados.
Não são sonhos, não, planos. Mas a maneira que nós vivemos, irmãos, a maneira que nós percebemos que muitos estão desejosos do governo, mas não de serem governados. Mas algo que salta aos nossos olhos nesse texto é que Paulo, ele, além de ressaltar o propósito divino na criação, ele destaca também que Deus não está longe de cada um de nós. Ou seja, Deus não é um governador déspota, inacessível, mas Ele é o governador, é o soberano, que quer se relacionar com os seus governados. E seguindo nesse mesmo raciocínio, Paulo, ele cita dois poetas gregos aqui. Ele cita o poeta Epimênides, da ilha de Creta. Ele cita também o poeta Aratos, que compôs um poema a respeito de Zeus. Mas Paulo não está canonizando o que essas pessoas disseram. Ele está usando isso como ponto de contato para apresentar verdades bíblicas diante daquele auditório. Então ele diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Paulo destaca que esse Deus governador, ele estabeleceu já na criação o seu propósito. E quando a gente retorna, quando a gente volta um pouquinho nos versículos, nós vemos que Deus, de um só, no versículo 26, fez toda a geração dos homens. Os gregos acreditavam e faziam essa separação entre gregos e bárbaros. Quem era grego era civilizado, quem não era grego era bárbaro. Hoje em dia nós fazemos separação de raças, de etnias, mas Deus só fez uma raça, a raça humana. Esse Deus governador, Ele quer se relacionar, porque o que Ele tem para nos oferecer é muito melhor do que a nossa própria vontade pode nos dirigir. E isso nos leva para o terceiro ponto, irmãos. O Deus que muitos ainda não conhecem, além de ser Criador e governador, é um Deus Salvador. O Deus Salvador também nem sempre é conhecido, porque muitos aprenderam a ser crentes. Não é difícil, basta a gente aprender o vocabulário. Há uma fraseologia padrão, né? Bênção, varão, paz do Senhor, unção, glória, essas coisas, né? A gente aprende isso. E a gente começa às vezes a aprender quando criança, quando nossos pais querem nos colocar para fazer solo na frente. Não sei por que crente tem essa mania, botar a criança nem quieta, a criança sai correndo, aí o crente embora, a criança não vai fazer solo. Então a criança aprende: poxa, que legal, eu vou lá na frente e canto. E aí cresce e de repente não se converteu e fica brigando por oportunidade à frente, porque desde criança cantava e agora vai continuar. Mas às vezes as pessoas aprendem a ser crente, aprendem um comportamento, uma conduta, mas, queridos, ser cristão não se aprende, é resultado da conversão. E é disso que Paulo fala. Porque veja, Paulo de um lado ele mostra o Deus governador e criador, do outro lado ele mostra a tragédia que é o ser humano. Veja o versículo 29, ele diz: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. O que eles estavam fazendo em Atenas? O homem entregue às suas próprias paixões, é isso que ele faz. O homem, ele cria deuses. O homem se corrompe, se degrada sexualmente, moralmente. Então, de um lado nós temos o Deus governador, criador santo. Do outro lado nós temos o homem pecador, miserável. E Paulo diz que nele nós nos movemos, existimos e vivemos. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar.
Todo lugar estamos na presença de Deus. E talvez você pense: pastor, Deus está lá no botequim, está lá. Pastor, Deus está ali na esquina onde vendem drogas, está lá. Como assim? Então ele aprova essas coisas? Não, ele não aprova. Mas Deus está presente em todo lugar. Agora pense comigo: se Deus está presente em todo lugar, e a Bíblia diz em Isaías 59, versículo 2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E nós somos pecadores. Nós não só pecamos: ih, pastor, acho que eu pequei ontem. Não, nós somos pecadores. É a nossa condição. Nossos pecados fazem separação, mas Deus está em todo lugar. Deveríamos, na verdade, estarmos completamente separados, mas Ele está em todo lugar. Nele nos movemos, existimos e vivemos. O que Deus deveria fazer conosco, irmãos? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E diz em Abacuque 1,13 que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Irmãos, Deus deveria nos aniquilar, nos dar a justa retribuição pelo pecado, como diz em Hebreus 2,2: toda transgressão recebeu a justa retribuição. Porque nós somos um corpo estranho, o homem pecador. Mas o texto mostra justamente o contrário. Paulo diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Veja, Deus mostra a misericórdia, porque Ele não levou em conta os tempos da ignorância. Os pecados antes cometidos foram cometidos sob a paciência de Deus, como diz Romanos 3,25. Deus, Ele mostra a misericórdia, e a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas Deus também mostra graça, oferecendo salvação. E aí está a diferença entre misericórdia e graça. Misericórdia é quando nós não recebemos o que nós merecemos. Merecemos a condenação eterna, mas Deus não nos dá de imediato. Ele mostra a misericórdia. Graça é quando nós recebemos aquilo que não merecemos. Então Deus, Ele oferece a salvação a todos os homens, como diz o texto, conclamando todos os homens ao arrependimento. Olha, nós não merecíamos isso, merecíamos a condenação, mas Deus mostra a graça, e a Bíblia fala sobre isso em Romanos 5,8, que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja, a conversão, ela tem como pressuposto básico o arrependimento. É necessário se arrepender e crer no Evangelho. O próprio Jesus, ao iniciar seu ministério, disse isso. Marcos 1,15: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não dá para ser crente por ter aprendido uma conduta. Não dá para ser crente porque se associou a um grupo. Não dá para ser cidadão dos céus porque tem seu nome escrito no hall de membros. Há pessoas com 30, 40 anos de igreja, mas que nunca se converteram e não conhecem o Deus Salvador, porque nunca tiveram um encontro com Jesus Cristo, nunca se arrependeram dos seus pecados. Há quem diga: olha, não me arrependo de coisa alguma. Esse nunca se arrependeu diante de Cristo, porque aquele que se encontrou com Cristo, ele se arrepende de muita coisa. Irmãos, eu me arrependo de muita coisa, e continuo me arrependendo, porque sei que sou pecador, sei que mereço o inferno no seu canto mais profundo. E para alguns é politicamente incorreto falar sobre o inferno na pregação, mas olha só, não há como falar do Evangelho sem mencionar o juízo. E Paulo menciona o juízo. Ele diz, no versículo 31, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. Irmãos, não há como pregar o Evangelho sem mencionar o juízo divino. Do contrário, de que condenação estaríamos livres? Nós lemos aqui João 5,24, que diz que aquele que crê em Cristo tem a vida eterna, e não há mais condenação, né? Romanos 8,1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O texto sempre fala da condenação. Paulo anunciando o Evangelho a pessoas que não conheciam a Bíblia, Paulo fala da condenação. Porque veja bem,
É necessário que o homem saiba qual é a sua condição. E às vezes nós não queremos falar nisso. Nós não queremos que o homem tenha culpa, mas o homem é culpado dos seus pecados. O homem é culpado e merece a condenação. Eu mereço, você merece, todos merecemos. Por isso, como a Bíblia diz, não há diferença, não há um justo sequer, Romanos 3,10. Todos merecemos a condenação, mas a Bíblia mostra algo maravilhoso, que é o amor de Deus. Porque sendo nós pecadores, merecedores da condenação, Deus enviou o Cristo para morrer no nosso lugar. O perdão não foi conceito. Alguém pode pensar assim, mas ele podia perdoar assim, do nada? Não, Deus seria justo. Já pensou se você conhecesse um pedófilo e todo mundo já descobriu que ele é pedófilo, tem provas contra ele, mas chega diante do juiz, o juiz fala, está absolvido. O que você pensaria desse juiz? Você diria, poxa, ou é corrupto, ou ele não tem noção, ele é injusto. Veja bem, nós somos esse criminoso, porque o pecado é o pior crime que já cometido. Nós geralmente graduamos a intensidade dos crimes a partir da condenação que é aplicada. Há países em que se aplica a pena de morte e geralmente essa pena é aplicada aos crimes mais hediondos. Jesus teve que morrer por isso, porque o salário do pecado é a morte. Mas diante dessa gravidade, diante do juízo que o homem merece, o texto mostra que Jesus ressuscitou dos mortos. Quando Jesus ressuscita dos mortos, irmãos, ele mostra que todo o preço pelo pecado foi pago. Ele morreu no nosso lugar. Deus puniu o pecado em Jesus. Todo o preço foi pago, porque se o salário do pecado é a morte e Jesus permanecesse morto, então nós imaginaríamos, ainda está pagando o preço. Mas como ele ressuscitou, todo o preço foi pago. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 4,25 que ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele ressuscitou para que nós fôssemos absolvidos, inocentados no tribunal de Deus. E isso, irmãos, só acontece mediante a fé. A Bíblia diz, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, Romanos 5,1. E é isso que Paulo está tratando aqui. Paulo está apresentando o Evangelho para eles, esperando que a fé se manifeste naquele contexto, mostrando o Deus Salvador, e não o Deus dos programas, e não o Deus dos eventos, e não o Deus do hall de membros, ou de qualquer relação de associação. Não, irmãos, nós não devemos nos preocupar com as associações humanas. Nós temos que ter maior preocupação se o nosso nome está escrito no livro da vida, porque às vezes, irmãos, o tempo passa, exercemos cargos, fazemos tanta coisa, mas nunca nos rendemos aos pés do Senhor. E é triste, porque Jesus falou que isso ia acontecer. Ele disse que naquele dia muitos chegarão e dirão, Senhor, no teu nome nós fizemos maravilhas, expulsamos demônios, profetizamos. Ele disse que vai virar e dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em verdade vos digo que nunca vos conheci. E nunca, Zé, em tempo algum. Está registrado em Mateus 7, 21, 23. Então veja, é importante não só conhecer no sentido de informação, ter informação sobre, mas é importante conhecer no sentido de se render aos pés do Senhor. É importante conhecer esse Deus Criador, porque foi Ele quem fez todas as coisas. Mas é importante também saber que a história não está desgovernada. Deus está no controle e Ele é governador. Mas é importante saber que esse governador é também Salvador. Agora, o que chama a nossa atenção é que, além de Salvador, Ele é juiz. Então, há uma nota extremamente relevante aqui, que é o fato de que, rejeitando o Salvador, não há mais a quem recorrer, porque o Salvador e o juiz são a mesma pessoa. Então é necessário se render aos pés de Cristo hoje. É necessário assumir um compromisso com Jesus hoje. Não importa o volume
de conhecimento adquirido, seja sobre a filosofia ou sobre a Bíblia. Importa nascer de novo. A Bíblia fala do novo nascimento, fala da regeneração. E às vezes, irmãos, nós estamos buscando apenas associação a um grupo. Mas Paulo, nesse sermão, ele destaca que a associação não é o que Deus quer. Deus quer o coração do homem entregue aos seus pés. Quando Pedro termina de pregar o seu sermão, lá em Atos capítulo 2, as pessoas ouvem e elas querem saber o que fazer diante daquilo, e perguntam: o que faremos, varões e irmãos, lá a partir do versículo 37, e Pedro diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo. É necessário se arrepender pelo Evangelho. É necessário depositar a sua fé, a sua confiança somente em Jesus Cristo. Só Ele pode te salvar. O pastor não pode salvar, a família não pode salvar. Só Cristo pode salvar o homem. Nós temos que confiar nos méritos de Jesus Cristo, porque só Ele pagou todo o preço. Ninguém mais pagou o preço por nós, só Cristo. É necessário se entregar a esse Deus. E uma vez fazendo isso, Ele conduz o homem até a morada eterna, porque a Bíblia diz que aquele que crê no Evangelho, Efésios capítulo 1, versículo 13, é selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, é a garantia da nossa herança. Ele garante que nós vamos chegar até o fim, Ele garante que nós vamos herdar a salvação. Deus, Ele não nos deixa sozinho. Você se entrega a Jesus e você passa a ter uma relação especial com Ele, porque Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que esse Deus deixe de ser desconhecido para muitos, mas que passe a ser não só conhecido no sentido informativo, mas sobretudo no sentido relacional. Que você passe a se relacionar com Deus, entregando a sua vida. Vamos orar. Senhor, te damos graças, ó Deus, pelo privilégio que temos de tratarmos aqui, ó Deus, da Tua revelação, reconhecendo que esta, ó Pai, foi nos entregue para que pudéssemos sermos dirigidos por ela, Pai, entendendo que somos governados por Ti. Obrigado, Senhor, porque assim o Senhor nos falou, guiando-nos, ó Pai, ao entendimento de que o Senhor é Criador, governador, mas sobretudo, ó Pai, Tu és Salvador. E o propósito maior de todas as coisas é a glorificação do Teu nome. Ó Deus, que compreendendo esse propósito, sigamos em frente, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Ó Deus, é o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém.